Para tudo e gira comigo. Hoje o assunto é saúde. O nosso programa destaca uma conquista espetacular que coloca a ciência produzida em Marília nos holofotes internacionais. Você certamente já ouviu falar da sertralina. É um dos medicamentos mais conhecidos do mundo no combate à depressão e ansiedade. Mas eu estou aqui com duas pessoas que desenvolveram um estudo sobre a sertralina e o que ela causa e o que ela não causa. Uma pesquisa desenvolvida no campus da Unesp de Marília investigou os efeitos anti-inflamatórios da sertralina. O estudo foi liderado pela estudante Rafaela Rosseto, do curso de Fonoaudiologia, com orientação do professor doutor Vitor Valente, e em parceria com pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O resultado? Um artigo de grande impacto, publicado em uma respeitada revista científica internacional. E para conversar sobre essa descoberta incrível, eu recebo hoje aqui no estúdio a aluna Rafaela Rosseto e o seu orientador, professor doutor Vitor Valente. É uma alegria estar aqui com vocês e saber mais sobre esse assunto, sobre essa vitória, essa conquista de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ale, pessoal que está nos acompanhando. A gente fica muito contente de poder publicar nossas pesquisas, divulgar para vocês, que é muito importante a imprensa estar divulgando essa pesquisa nossa para a população, para ter uma contribuição. Então a gente está muito contente de estar aqui nós estamos muito contentes de estar com você aqui hoje. Obrigada a vocês, Vitor, Rafa. Mas, Rafa, para começar, eu quero saber um pouquinho de você. Conta um pouquinho da Rafaela para gente. Eu mudei para Marília para poder começar a faculdade mesmo na Unesp, mas antes eu me formei em pedagogia, sou formada na área, e quando eu comecei a atuar, eu percebi como faltava fonoaudiólogo para atender lá na minha cidade. E aí foi quando eu procurei prestar o vestibular para a Unesp daqui, né? E eu me encantei, porque eu sempre gostei de cuidar, de ajudar as pessoas, e comunicação sempre foi o meu forte. E de onde surgiu a ideia do estudo sobre a sertralina? Eu sempre gostei de saúde mental, sempre foi algo muito importante para mim, e sempre considerei algo assim que precisava ser estudado mesmo. E quando eu entrei na faculdade, nas aulas de anatomia, eu me encantei por essa área, mais do que eu já gostava. Aí foi quando eu conheci o professor e a gente começou a discutir como que a gente ia fazer o nosso projeto. Quando a gente pensa em curso de fonoaudiologia, a gente pensa em visual, a gente pensa, né, na parte de audição. E como parte essa parte de estudo dessa área? Como que anda junto? Ale, é uma pergunta muito interessante que o pessoal que está acompanhando a gente às vezes não tem noção. Fonoaudiologia, audição, disfagia, deglutição, falar, voz. O que isso tem relação com depressão e sertralina? Quando nós aprofundamos linhas de pesquisa na área da fonoaudiologia, nós abrangemos tudo o que tem a ver com comunicação humana. Então, com as pessoas que têm depressão, elas têm um quadro comportamental de dificuldade para se socializar com as outras pessoas. Então, quando a gente começa a se aprofundar nas linhas de pesquisa da fonoaudiologia, a gente encaixa também não só depressão, mas também ansiedade, transtornos psiquiátricos também. Então, essa é a linha que a gente está desenvolvendo e dando a contribuição para a fonoaudiologia. Como que a faculdade de Marília, a Unesp, ela desenvolve pesquisas assim tão aprofundadas? O que nós temos um diferencial das universidades públicas é o investimento público em pesquisa. Nós temos liberdade de escolher nossas linhas de pesquisa. Por exemplo, quando você vai trabalhar para uma empresa privada, ela direciona o que você vai pesquisar, o que você pode fazer para beneficiar, para trazer algum lucro, alguma coisa de benefício para aquela empresa privada. Na universidade pública, nós temos essa liberdade. E quando nós identificamos logo no início uma pessoa que tem um potencial, igual a Rafaela, uma pessoa que é disciplinada, que é focada,
dedicada, a gente já investe logo no primeiro ano, que foi no caso dela. E quando a gente encontra alguém assim, no segundo ano gera uma coisa que se gerou agora, né? Uma produção científica de alto impacto. Então, na minha visão, esses são pontos diferenciais de uma universidade pública, pensando também especificamente na Unesp de Marília. Gente, agora eu vou ler aqui, porque assim, agora eu vou falar cientificamente. Rafaela, o trabalho de vocês foi uma revisão sistemática com meta-análise de 10 ensaios clínicos. Agora vamos traduzir para o pessoal que estão nos assistindo aí do Carioquês Científico, para quem está em casa. Como funciona o trabalho de reunir e analisar dados de pesquisas do mundo todo? Primeiro a gente levanta um questionamento, uma pergunta, e aí a gente começa a captar esses estudos. Foram mais de 900 estudos. Aí desses 900 a gente escolheu 10, que fez parte das perguntas que a gente queria. Imagina uma pessoa que está no primeiro ano e se depara com 900 artigos. Meu Deus! Depois nós vamos afunilando essas pesquisas para ver quais aquelas são do nosso interesse, por meio da população de estudo, a intervenção, né, Rafa? Se é sertralina, quais são os parâmetros analisados. Então a Rafa, ela fez isso com a colaboração de outra colaboradora do nosso grupo de pesquisa, mas ela que liderou o estudo. Foi um trabalho árduo. Quem vê ela falando rapidamente assim, não percebe como é que foi esse trabalho, né, Rafa? Muito complicado. É muita etapa, é muito detalhe que a gente tem que observar e selecionar os melhores mesmo. É muita coisa para ler, é muito artigo. Eu imagino que você passou muitas horas lendo, estudando, muitos finais de semana. E, gente, eu fiquei impressionada. Por que eu convidei hoje a Rafaela e o professor Vitor? O Giro Marília publicou a semana passada uma reportagem fazendo o anúncio dessa conquista maravilhosa que vocês vão saber mais daqui a pouquinho. Fizemos a publicação no site, fizemos a publicação nas redes sociais. E o post da Rafaela atingiu mais de 1 milhão de visualizações. Fora a quantidade de comentários, encaminhamentos, salvamentos. Então foi uma coisa assim impressionante. E você lendo os comentários se torna mais impressionante ainda o tanto de pessoas que fazem uso dessa medicação. E nesses comentários, foram vários, não sei se deu tempo de você conseguir ler alguns ou ler, porque assim, são muitos comentários. Teve algum que chamou mais a sua atenção? Teve muitas pessoas contando o relato delas mesmo. E o que mais me chamou a atenção foi do medo das pessoas de pararem de tomar o medicamento. E agora, com tanto de pessoas que usam o medicamento há tanto tempo, nessa pesquisa, né, nesse estudo que vocês fizeram, vocês conseguiram provar? Qual que era que vocês queriam chegar a que ponto desse medicamento? O que vocês queriam mostrar com esse estudo? Se ele inflamava o corpo da pessoa que faz o uso ou não. A hipótese que nós tínhamos antes, né, Rafa, era de que aquela pessoa que toma muita sertralina, remédio tem os efeitos colaterais, toda bula tem, né? Então, uma hipótese inicial de que será que umas doses aumentadas de sertralina, ou mesmo as doses padronizadas pelas prescrições médicas, será que isso causa alguma inflamação no corpo? Era a hipótese inicial. Aí, né, Rafa, a gente viu que o que aconteceu, que ela é segura nesse aspecto. Ela é segura, então isso também é um medicamento seguro que não vai causar inflamação independente do tempo que você está fazendo uso do medicamento. É necessário mais alguma etapa nesse estudo? O que nós chegamos até o momento é de que, apesar de serem resultados confiáveis, a gente provoca a literatura para grupos de pesquisa ao redor do mundo poderem dar uma focada com uma população maior, para chegar, quem sabe, a milhões de pessoas avaliadas. Porque quanto maior o número de pessoas avaliadas, mais confiável é o estudo. A nossa conclusão é uma provocação, né, nesse sentido, para ver se a sertralina ela já tem o suficiente resultado ou ainda não. Então a gente está sugerindo que novos estudos sejam feitos também, mais para frente. E o que essa descoberta muda hoje para os médicos, para a indicação dos médicos e para os pacientes? Normalmente, o que a gente vê muito na prática clínica não só médico, mas vários clínicos prescrevendo ou terapia, intervenção,
sem ter como base a saúde baseada em evidência, que é isso que a gente fez. Quando um médico, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, terapeuta ocupacional, vai tentar elaborar um plano de intervenção no paciente, ele pega aqueles estudos que têm uma revisão do panorama geral, que são as revisões sistemáticas. Então, esse estudo que a gente publicou serve, né, como um direcionamento para aqueles psiquiatras que querem prescrever a sertralina para um paciente que já tem um quadro inflamatório aumentado ou diminuído, para ele ter essa segurança com base nas doses que nós deixamos bem especificamente no nosso artigo. Então, é isso que tem a contribuição principal desses dados para a comunidade científica. Perfeito. Gente, nós vamos por um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Gira Comigo. Professor Vitor, o estudo contou com uma colaboração de pesquisadores da Oxford, no Reino Unido. Como foi construir essa ponte entre a Unesp de Marília e a Inglaterra? Entra num aspecto que se chama internacionalização, que é quando você vincula o trabalho de uma universidade brasileira com outra internacional. Que essa internacionalização ela ajuda muito, por exemplo, se a Rafaela prestar um mestrado, doutorado, quiser ir para o exterior, tem portas abertas. Esse vínculo que nós criamos é um vínculo com um professor da Oxford Brookes que já dura mais de 10 anos. É uma coisa que nós fazemos as análises aqui, ele contribui com uma parte das análises por meio de softwares que ele tem lá na Inglaterra. A gente termina a parte aqui, ele faz a revisão do artigo geral também. Essa seria a contribuição que ele tem dado para o nosso grupo de pesquisa. E nesse sentido, isso ajuda muito a Unesp nos rankings de universidades não só nacionais, mas mundiais também. Que é, dentre os itens que quantificam a importância de uma universidade, é a capacidade de se internacionalizar. Quando você vincula a Unesp como universidade inglesa, britânica, já é um item que pontua bem, porque as universidades inglesas são muito boas, estão em posições muito altas no ranking. Então esse é um processo de internacionalização que a gente tem focado muito na Unesp. E por falar em pontuação, né, Vitor? O artigo foi publicado em um periódico científico com fator de impacto 5,9, o que, gente, é um número alto e muito respeitado. Qual que é a dimensão dessa conquista para a pós-graduação e para o nome da Unesp de Marília? Olha, o fator de impacto para o pessoal que está acompanhando a gente, o que seria ele? Ele analisa o quanto que aquele artigo teve de contribuição para o mundo inteiro, tanto no aspecto científico, mas também diretamente para a população. E um fator de impacto de 5,9, ele é um fator de impacto muito acima da média. Para ter uma noção, a primeira vez que eu publiquei numa revista com esse fator de impacto, eu já tinha doutorado, pós-doutorado, livre docência. A Rafaela conseguiu fazer isso no 2º ano. É isso que eu ia falar. Rafaela, você está no 2º ano de faculdade e você já assina um artigo científico de nível internacional. Eu estou extremamente orgulhosa, assim. Foi uma felicidade imensa quando eu descobri que tinha sido aprovado para publicação. Fiquei muito feliz. Nossa, eu imagino que você deve ter ficado hilariante. E isso é uma conquista maravilhosa para você que está super jovem. Imagina, no 2º ano já está fazendo tudo isso, né, professor? O que vem ainda pela frente? Sim, quando a gente vê uma pessoa que tem dedicação, o que eu destaco o artigo dela, porque normalmente quando nós, orientadores, publicamos um artigo numa revista de impacto alto com alguém da graduação, normalmente, a maioria das vezes, nós que fazemos a parte mais difícil. Meta-análise, grade, que só de lembrar disso o Rafa já deve ter pesadelo. São etapas metodológicas bem complexas e a gente faz isso para eles normalmente, porque dificilmente a gente vai cobrar de um aluno de graduação fazer uma coisa complexa que eu aprendi só depois do doutorado. Eu sentei com ela, orientei ela, ela fez sozinha.
praticamente o artigo dela, ela fez praticamente sozinha. A minha parte foi dar a ideia e fazer a revisão final do artigo. Porque como a gente já tem mais experiência, né, Rafa? A gente precisa fazer essa revisão final. É isso porque o destaque dela está no segundo ano e está conseguindo publicar o artigo, liderando o artigo, de uma revista de impacto altíssimo. E como que foi para você, Vitor, identificar que você disse que tem outras pessoas também, né, na faculdade se destacando? Como que é para você, o professor, doutor, orientador, identificar dentro da faculdade, da Unesp, de Marília, essas pessoas em destaque, essas pessoas que lutam, que vão atrás, que estudam, que estão buscando algo de novo? Eu, particularmente, quando eu identifico que alguém tem uma curiosidade mais aguçada, pergunta as coisas, a Rafa perguntava muita coisa na aula, tem outra amiga dela, a Ana Júlia Dequero, que é bem curiosa igual ela, pergunta, e outra que tem um potencial igual ao dela também. São duas, por coincidência, foram duas pessoas que eu encontrei na mesma fase da minha vida. Porque depois da pandemia, a gente passou um pouco de dificuldade de contato com os alunos. E só agora parece que estamos conseguindo voltar a ter uma fase legal, como era antes. Meu ponto de identificação parte do princípio que a pessoa, primeiro, ela seja curiosa e esteja disposta a fazer as coisas que eu proponho. E foram isso que a Rafa, ela tem curiosidade, teve várias ideias, e tudo que eu propus para ela, eu imaginava que ela, eu não sei se ela ficou noite sem dormir por causa daquilo, mas ela fez tudo tranquilamente, sem nenhum dia falar, não posso, não quero. Ela nunca reclamou, ela sempre foi exatamente efetiva naquelas coisas que eu propus para ela, que é um sonho de orientador, né? Ter alguém que faz as etapas corretamente, sem reclamar ou sem falar mal do orientador também. E o que você acha que está acontecendo? Você acha que assim, porque Marília está tendo assim um nome, está tendo uma repercussão, né? Ganhando repercussão em pesquisa, avançou muito. Você acha que aumentou a visibilidade que aumentou, ou a pesquisa que avançou, ou foi os dois juntos? Na cidade de Marília, estamos observando muitos docentes renomados aqui. Professora Sandra Barbalho, amiga minha, professora Maria Angélica da veterinária, professor Rui Cury, que está saindo da USP, se não me engano, vindo para cá. Aqui, especialmente na Unimar, é o investimento que a Unimar está fazendo nesses professores, que é excelente. E aí aqui na Unesp nós temos um investimento público que colabora muito para eu poder estar publicando em revistas de alto impacto, colaborando com a comunidade, ajudando a surgir novas pesquisas cientistas brilhantes, jovens talentosos, talentosas. É um conjunto de fatores que está ajudando Marília a crescer. E a gente vê que nos rankings mundiais dos cientistas que têm mais influência no mundo, Marília está crescendo. Sempre tem um que aparece todo ano, que é atualizado em setembro. Então são um conjunto de fatores, na minha visão, que ajudam a entender por que Marília está crescendo tanto assim em termos científicos. E Rafa, essa publicação sua com certeza lá abre portas. O que é que você vê pela frente? Você pretende continuar com pesquisas, com estudos nessa área? Como vai ser? Eu acredito que minha trajetória na pesquisa está só começando e eu quero muito continuar seguindo nisso, né? Pesquisando e conseguindo transformar isso para a comunidade mesmo. Você pretende ficar só nessa área de pesquisa ou ir para a parte acadêmica também? Eu gosto da parte acadêmica também, me brilha os olhos quando a gente conversa sobre isso. E o professor sempre fala sobre a área acadêmica, dá dicas também. E essa parte da sertralina, que você partiu para essa parte desse estudo, quando que foi assim, a área que deu aquela chave, aquela virada que você falou assim, é essa área que eu gosto? Eu acho que foi mais durante as aulas mesmo, porque quando a gente começou a entender como que funcionava isso no nosso corpo. E você se apaixonou por essa área? Isso. E eu quis cada vez mais descobrir como que funcionava. E é uma área assim que a gente vê que tem muita gente, né? Depois da pandemia, a parte de ansiedade aumentou muito nas pessoas, né? Eu acho que a nossa vida mudou tudo isso. Como você vê isso, Vitor? O período pandêmico nós vivenciamos, todo mundo em casa, trancado, isolado, usando máscara, foi um período que teve, quando a gente pega a literatura comparando, né, incidência de ansiedade, depressão naquela fase, cresceu muito. Quando você compara 2020 e 2021, até começo de 22, e compara com anos anteriores, a gente vê que teve uma diferença muito forte. E também tem estudos na área de pós-Covid, que uma das sequelas pós-Covid indica que tem alterações psiquiátricas e comportamentais induzidas pelo vírus depois que a pessoa se cura dele. Então são essas coisas que têm influenciado, que a gente tem acompanhado na literatura, que estão envolvidas com esse aumento de ansiedade e depressão pós-pandemia.
E vem muita pesquisa aí pela frente na Unesp? Com certeza, com certeza. E a Rafaela está nesses planos aí. Rafa, você estava me contando em off ali que você já está em outros projetos, em outros estudos. Isso como co-orientadora, né? Eu ajudo em outras pesquisas. Nessa área também ou não? Não, é em áreas diferentes. Mas todas envolvendo a meta-análise. Gente, o artigo tem como vocês lerem todo o artigo científico, todo o estudo, tá lá na matéria no Giro Marília. Só que assim, são termos técnicos. Para nós, meros mortais, pessoas leigas no assunto, fica difícil a compreensão. Mas a Rafa recebeu tantas mensagens que vem novidade aí. O que você vai fazer para a gente entender também, Rafa? Eu tô fazendo um material em português e acessível para que todos consigam entender sobre o artigo. Então, uma coisa bem mais acessível, né? Uma pra linguagem para toda a população. comunidade. Assim que tiver disponível, vocês acompanhem. Eu vou deixar aqui também o Instagram, as redes sociais da Rafa. Vocês acompanhem lá, que assim que ela terminar, ela vai fazer a publicação e nós vamos também divulgar no site, no portal Giro Marília. Você quer saber o que acontece em Marília região, gente? Sigam o Giro Marília nas redes sociais. Esse programa também vai estar na íntegra no YouTube, nas redes sociais do Giro Marília. Então, se você quiser encaminhar para alguém que faz o uso da sertralina, que tem alguma dúvida, é só encaminhar lá pela internet que está disponível para todo mundo. Gente, eu só tenho que agradecer, vocês terem aceitado o convite, vir até aqui, explicar um pouquinho para o pessoal, né? Mostrar, vocês estão aí levando o nome da Unesp de Marília e a cidade para um ranking internacional, colocando em evidência. Isso é tão bom para a cidade, como para a universidade, como também para a gente ver surgir novos talentos aí para as pessoas, né? Ficarem entusiasmadas, correrem, irem atrás também. Então, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Surgindo novidades, me chama e a gente volta aqui para conversar, porque é um orgulho ter vocês aqui representando a faculdade e a cidade. Ale, nós te agradecemos do fundo do nosso coração dessa oportunidade para mim, para Rafaela, poder falar da nossa pesquisa aqui para vocês, esclarecer dúvidas que a população tem e que nós, por às vezes, estarmos sempre lidando com termos técnicos, a gente tem dificuldades especiais para as pessoas. Então, essa oportunidade sua é maravilhosa para a gente estar esclarecendo alguns pontos. E olha, gente, se vocês ficaram com mais alguma dúvida, corre lá, o post está no Instagram do Giro. Coloca lá certinho. A Rafa, quando ela tiver um tempinho, ela responde para vocês, porque são muitas perguntas. E assim, conforme for atualizando os estudos, tiver mais estudos, nós vamos trazer aqui para vocês. Tenham todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima, no novo Giro.